Fiz o uso pela segunda vez com esse produto aqui nas minhas plantas e vou falar aqui para vocês nesse vídeo o que aconteceu, quais foram as diferenças da primeira aplicação para agora. E lembrando que quantidade, horário que você aplica, qualquer tipo de produto, seja ele defensivo ou adubação, faz total diferença no resultado. O produto pode ser muito bom ou muito ruim, vai depender da forma que a gente fez a aplicação. E nesse vídeo eu vou falar aqui para vocês o que aconteceu. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Verônica Santos, para quem ainda me conhece. Se você não é inscrito, inscreva-se para você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui. Sempre estou fazendo atualizações dos meus vídeos, de todos os produtos que eu uso aqui. Eu faço o teste e depois eu volto para falar para vocês. Esse produto aqui foi um dos que eu usei no início do meu cultivo. Eu comprei ele já tem mais de um ano. Eu tinha pouquíssimas plantas, umas 30 plantas. Eu usei ele e não gostei do resultado. Primeiro, estava iniciando no cultivo, bem no início mesmo. Segundo, não tinha balança. E o terceiro, o horário. E o clima, né? Também ajuda em algumas coisas e atrapalha em outras. Esse produto aqui é o sulfato de cobre, não olhem a marca, não estou mandando ninguém comprar dessa marca. É o sulfato de cobre, esse produtinho aqui azul, é um pó que você vai diluir na água. A indicação dele é 2 colheres de café ou 5 gramas para 1 litro de água. Da primeira vez que eu usei esse produto foi na colher. E quando a gente está iniciando, a gente não tem muita base nem colher, às vezes a gente coloca um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais pode fazer diferença sim no resultado do produto para queimar a folhagem. É bem importante a gente ter uma balançazinha de precisão. Não é uma coisa cara para a gente ter. É bem importante, se você tem um bocado de rosa do deserto, compre uma balança de precisão, porque faz muita diferença no resultado das aplicações. Um produto pode ser muito bom ou muito ruim, a depender da dosagem, se você ultrapassa a dosagem recomendada pelo fabricante. A adubação é a mesma coisa. O adubo pode ser muito bom para fazer sua planta florir e você pode também matar a sua planta, dependendo dos excessos. E a balança é sim mais importante do que o defensivo e do que a adubação. Outra coisa que esse produto fala aqui é aplicar na manhã ou fim da tarde. Eu não recomendo vocês aplicar na manhã, porque a primeira vez que eu apliquei pela manhã, eu procurei aqui na mente se eu tinha aplicado esse produto pela tarde ou pela manhã. Eu acho que foi pela manhã. Eu fiquei na dúvida no último vídeo, mas foi pela manhã, porque depois foi rápido, eu apliquei ele e tava um clima, sabe? E tava quente, não era inverno. E depois bateu o sol, e então as folhinhas que levaram o produto, depois que vem o sol, que ainda tá com as gotinhas do produto borrifada, onde tinha a gotinha ficou escuro, ficou meio azuladinho, não de pó, mas queimada a folha, e aí não saía, apenas se a gente arrancasse a folha, não era aquele pozinho lavado. Não tinha proteção, outra coisa que também deve influenciar. E por ser quente, se você não tem cobertura, se no seu estado tá quente, faça a aplicação pela noite, no finalzinho da tarde, quando o sol já foi embora. Eu apliquei em todas as bancadas, eu disse que ia fazer um teste em apenas uma bancada, mas é aquele negócio, se a gente tá na chuva é para se molhar. Fiz a aplicação geral de todas as plantas, confiando no clima, porque estava muito frio. Eu disse, tá frio e tá coberto, e talvez não seja como na última vez. Também teve bastante comentário do pessoal falando que usou, não teve nenhum problema. Outras pessoas falou que usou e também queimou. Eu acredito que foi o horário e o sol. Com o tempo, a gente vai usando os produtos da melhor forma, né? Às vezes a gente acaba excedendo na dosagem e nos horários, principalmente quando a gente está iniciando, que a gente não leva tão a sério esses detalhes. E os detalhes faz total diferença para você não perder a sua planta. Hoje eu gosto de pesar todos os produtos que eu uso, seja eles defensivos ou adubação. É muito importante que você use na dose recomendada. Sempre estou repetindo isso porque é uma coisa muito importante para você não perder a sua planta. Olha, essa planta, vocês estão vendo que a folhagem dela está diferente das outras? Um sinal aqui. Por o clima estar frio, não é um bom sinal.
Provavelmente deve ser alguma raiz que está apodrecendo. Já mexi aqui no caldex dela, já apertei, está firme, está duro. Deve ser alguma raiz lá dentro que iniciou alguma podridão. Não sei, ainda estão agarradas, ó. Ó, já tá começando a soltar. Tá querendo soltar. Ó, muita presença de fungos. E esse tempo é assim, ó. Tá vendo? Elas estão quase soltas. Mesmo com cobertura, essa bancada aqui tava molhando muito, ó. Molhando aqui. Apenas as bancadas, a bancada do meio que não tava molhando. Já desplantei uma planta. Não é porque está coberta que você não vai ter podridão. Tem sim, diminui as perdas, mas com o substrato úmido, que já tinha molhado. Não fiz rega esses dias, viu? Nem vou fazer tão cedo. Esperar abrir um monte de dia de sol para poder fazer a primeira rega. A umidade no substrato começa a criar fungos. Isso é normal, porque até dentro de casa, se você parar para observar paredes que levam molhação, que ficam recebendo água, começa a criar aquele bolor. Qualquer coisa que você deixe um pouco molhado, e se você vacilar, você vai ver, já tá cheio de bolor. Então, a mesma coisa no substrato. Imagine esse substrato aí úmido. Começa a proliferação de fungos. Vou fazer uma aplicação com um fungicida. Eu prefiro usar fungicidas, os sistêmicos, porque aí a planta já absorve o produto e fica agindo por mais tempo. Depois eu vou fazer uma aplicação com Secorbin, porque já tem um tempinho que eu não usei ele. E vou usar porque já tá passando muitos dias. Já tem a semana todinha chovendo. Só para um minutinho e na mesma hora já vem chuva. Viu? E a noite toda também. Você tiver tempo, sai olhando raiz por raiz. Ou então outra coisa que a gente tem que observar. Plantas que foram feito o levantamento de caldex, como as minhas, quase todas, pessoal. Quem acompanha meu canal sabe que eu fiz a troca de vaso dessas plantas, troca de substrato, esses meses aí passados. Então, quando está iniciando, próximo ao inverno, a gente não faz mais, porque essa planta não vai estar totalmente fixa para suportar o inverno bem chuvoso. Melhor a gente esperar. Na garantia melhor, é melhor a gente fazer mesmo quando tá o verão. A gente sabe que os próximos 3 meses vai ser quente. Por mais que chova, pessoal, não tô falando de uma chuva que venha uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. Não, tô falando do inverno. De quando fica a semana todinha chovendo e à noite. E que não vem sol para secar as plantas. Muita umidade por muito tempo. É desse tempo que a gente tem que ter medo. Olha que plantinha linda essa. Copa dela. E aí, muitas plantas estão cobertas, graças a Deus, consegui fazer a cobertura. Ó, plantas todas mexidas, raízes, ó. Tem poucos dias essas aqui, ó. Olha a minha buquê pink como está. De botão, abrindo aqui as suas flores. Muito top de floração essa ID. Filó também está aqui com flor e botão. Tem muitas plantas com botão. Me perguntaram também a Kelly, queria saber dessa ideia aqui. Depois ela descobriu no vídeo que eu tinha fala Luna. Por isso que às vezes eu gosto de colocar o nome também, porque às vezes não dá para entender o nome que a gente fala, né? No vídeo, Luna, ID Luna. Muito linda. A Luna está florindo agora. É a primeira floração da Luna aqui na minha casa. E essa é a Noraline. Eu abri ela para tirar o pólen ontem. E principalmente essas que a gente comprou. Ó, essas aqui que eu comprei. Eu acho que eu só fiz 2 regas nela. Do dia que ela chegou. Elas não estão molhadas não. Plantas que você tem recém-chegada, principalmente. Se tá chovendo, minha amiga, não faça rega não. Deixe sem regar. Que é melhor. Ó, tá sequinho. Vendo? Aqui não tem chances de começar a fungar e criar fungos. Tá seco esse substrato. Mas aqui é seco em cima. Lá embaixo, lá no final do vaso, por ser vaso profundo, deve estar úmido, viu, pessoal?
Lembrando que nada é no limite, não é porque eu não estou fazendo a rega como antes que eu vou deixar minha planta esturricada e seca, não, porque também vai desidratar o caldex e as folhas vão ficar feias, viu? Vão ficar aquelas folhas veias opacas porque a planta está passando sede e se ela tiver botões, ela aborta os botões. Você vai perder mais botões. Aqui tá não tá molhado, mas também não tá aquele substrato extremamente seco, não. Ele tem um pouquinho, sim, de umidade. Essas folhas aqui que estão aqui por cima um pouco, mas aqui, ó, tem mais substrato, que à medida que a gente vai regando, a parte fina desce mais para baixo. E essa parte fina lá dentro é que tá levemente úmida. Quebrei uma raiz, ó, mexendo na planta. Isso aqui não é certo, não. Então, assim, nada no extremo. Muitas vezes a gente perde a planta por excesso, viu? Excesso de água ou falta dela, mas com certeza o excesso de água é o principal causador de podridão nos caudex da rosa do deserto. Eu não gosto de deixar a planta passar sede num tempo normal quente. Agora, no inverno, melhor que você deixe. Não as plantas que recém chegou, que você acabou de plantar. Pessoal, estou falando isso para estados que estão como o meu, chovendo, viu? Porque nem em todo canto não tá, não. Vou mostrar, olha, o produto dessa vez. Esse aqui foi o restinho que fica no fundo, ficou mais grosso. Porque as outras, ó, eu passei, não ficou tanto. Ele, ó, ele dá uma queimada desse jeito, ó. Da outra vez ele queimou muito, só que ele queimou em forma de bolinha, ficava um monte de bolinha. Onde caía, por exemplo, esses pó, ficava preto, um monte de bolinha preta. Eu não sei se foi a quantidade que, por eu estar começando, eu deva ter aplicado, né, com colher, mais do que a dose recomendada, provavelmente, e o horário quente do sol, que bate o sol e aí queima. Sério, pessoal, as plantas ficaram todas pintadinhas, sabe? Parecendo a galinha pintadinha. E agora, até o que ficou no fundo do pulverizador, que ficou o pó, não queimou. Mas também está fazendo bastante frio, não está saindo sol. Um frio assim que eu digo, né? Porque ontem de noite tava frio, mas depois levantei para ligar o ventilador no meio da noite. É esquisito esse tempo, pelo menos aqui na minha região é assim. Acabei levantando porque esquentou. E aí é que é pior, porque esse faz frio e abafamento, aí é que os fungos adoram, viu? Saiu catando tudo, catando folha. Outra coisa que eu vejo aí algumas pessoas que deixam as folhas cheia de fungo nas plantas. Estava assistindo um vídeo de uma pessoa e a planta das plantas, na verdade quase todas, cheia de fungos. Olha outra aqui, ó, que dá uma queimada. Algumas queimam e outras não. Também tem algumas que são mais sensíveis. A planta da pessoa cheia de toda amarela, toda cheia de fungo, um monte de manchona preta escura e a pessoa não tira. Pessoal, isso prejudica ainda mais. Prejudica ainda mais. Já falei várias vezes para vocês retirar as folhas que ficam cheias de fungos. Porque o fungo se espalha ainda mais para suas plantas. Saia cortando e retirando. Cortando o que eu falo com a própria mão. Retirando aquelas folhas que estão com fungos e colocando num saquinho. Catando folhas e flores velhas da sua coleção. Para não ficar espalhando ainda mais. E é isso. Tem produtos que a gente vai usar e a gente vai odiar pela forma que a gente usou. Às vezes não é o produto o culpado, e sim a gente. Por isso que é importante a gente sempre seguir à risca a orientação. Fiz um mau uso da primeira vez e agora estou aqui para corrigir isso. Não gosto de desperdiçar, né, os produtos, né, a gente paga ali por eles e aí a gente não usar. E além de ser um produto em conta que dá para outras pessoas comprar, porque nem todo mundo tem acesso aos fungicidas, porque eles precisam de receita. Difícil a gente encontrar, mas encontra também para comprar. E fazem mal à saúde. Já esses produtos aqui você pode usar, né, que não vai prejudicar a sua saúde. Nessa composição aqui tem sulfato de cobre e enxofre, que é o sulfato de cobre. Tem o cobre e o enxofre. É o cobre que deixa as manchinhas. Você não pode usar ele puro, porque é ele que queima as folhinhas. Adubação é a mesma coisa. Muita gente perde planta, apodrece planta porque aplica adubo demais. Não é o adubo o culpado, é a gente que não fez da forma correta.
Ó, essas plantas aqui, ó. Não posso deixar uma planta dessa na chuva. Acabei de fazer, há uns dias atrás, troca de substrato. Porque eu tinha muitas plantas com substrato ainda ruim. E aquelas estão molhando bastante lá na borda. Mas até a gente pegar o jeito e aprender, a gente passa por cada uma. Porque eu também já perdi planta bem no início por conta de adubação de substrato. Por isso que eu sou mais fã dos adubos foliar, porque eles são menos agressivos, né? Pelo menos da forma que eu uso, né? Que eu não exagerei, porque se você exagerar também queima a folhagem. E se você aplicar no horário de sol, também queima a folhagem, viu? Não é só defensivos, não. Os adubos de substrato queimam as raízes e aí acaba apodrecendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente vai usar. E à medida que a gente passa mais tempo com elas, a gente vai melhorando a forma de cultivo e a gente vai corrigindo essas coisas que a gente fez de errado. Se você usou adubação e queimou, matou sua planta, da próxima vez você usa menos. Sempre menos. Porque aí você não corre riscos. E comprem a balança. Vale a pena você comprar uma balança, sim. Vale a pena. Olha só como tá bonita aquela flor, mesmo rasgadinha. Eu vou lá mostrar pra vocês ela de perto. Essa aqui é uma RC. Ó, ela veio com um rasguinho aqui. Bem bonita, né? Essa é RC 500, deixa eu ver. 524. Flower, alguma coisa assim. Bem bonita. Essa aqui também veio rasgada. Também, ó. Tá vendo? Porque a outra coisa que me perguntaram. Essa aqui é a Xanadu. Xanadu é perfumada e ela flore várias vezes. Várias florações durante o ano. Essa também é boa de floração, viu? Outra coisa que me perguntaram, posso deixar minhas plantas no tempo? Essa é uma pergunta de quem provavelmente está começando a comprar suas plantinhas agora. Não colocar plantas recém-mexidas em caldex, levantamento ou troca de substrato na chuva. Minhas plantas, quando elas passar por essa fase aqui, que elas enraizar bem, deixar bem enraizada, em que ela se desenvolveu e ela já fixou no substrato, elas vão ficar no tempo. Eu vou colocar elas lá na frente, onde eu tô lá tentando limpar e a chuva não deixa, eu mato. Vou colocar elas lá na frente, em fileiras. Elas grandes vão ficar no tempo. E essa cobertura é para as plantas que eu vou mexer em caldex e enxertos. É para isso que eu fiz essa cobertura. E plantas que eu recém-comprar, plantas recém-chegadas que eu vou proteger também do tempo, tanto do sol como das chuvas, viu? Você pode cultivar, sim, no tempo, tendo apenas os cuidados de não mexer nas raízes, nos tempos que está chovendo. Fora isso, elas vão ficar com folhagem bem bonita, porque aquelas que for cair as folhas, vai cair, vai ficar feia, cheia de fungos, mas também tem algumas que ficam mais bonita ainda, a folhagem fica mais bonita, mais verde, e o caldex que ganha um volume maravilhoso nas chuvas. A preocupação que eu sempre falo é o substrato, que aí não vai fazer perigo dessa planta no tempo. O vídeo que era para ser longo, o vídeo que era para ser curto, já está bem longo. E para completar o que eu estava falando das flores e folhas velhas, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Viu? E olha que eu cato, viu? Essa caiu da Nancy. E olha a quantidade de fungos aqui, ó, se proliferando. Aí fica aqui em contato com o substrato, começa a render, crescer, encher de fungos, aí desce pro substrato. E aí não é bom. Então, a gente tem que sair catando tudo isso do meio do cultivo da gente. Essas flores que caem nesse período, ó, nem estão cobertas, viu? Estão cobertas e ainda acontece isso. A gente tem que sair tirando tudo. Melhor prevenir. Olha. Hoje, como é que tá aqui a folha, ó, essa aqui é a folha da Carnation. Essa aqui que já tava amarela, né, então, essa daqui a planta já ia descartar mesmo, mas ó, tá vendo? Não são todas as plantas que queimaram, porque aqui o clima tá frio, mas você faz a aplicação pela manhã e bate sol, não é bom. Então, escolha fazer no horário de sol. Não estou mandando ninguém usar esse produto. Eu uso outras coisas como fungicida aqui na minha casa, no meu cultivo,
viu? Trouxe essa opção aqui para vocês, para falar, para vocês tomar cuidado ao usar e no horário e na dosagem recomendada, porque é um produto que você encontra fácil em vários locais. Você encontra esse produto se você não tem acesso a um bom fungicida, né, principalmente nesses períodos de chuva. Eu uso outras coisas aqui, fungicidas sistêmicos, principalmente porque eu tenho uma coleção bem grande. Eu apliquei ele, passou um dia, aí gravei o vídeo para vocês mostrando, e hoje é o segundo dia depois da aplicação que eu fiz ele, para a gente ver depois. Você viu que queimou um pouco mais, para a gente observar depois também. No primeiro momento não aconteceu, mas depois vocês viram, ó, que deu uma queimadinha. E em relação a bichinhos, insetos, se você compra achando que melhora, pode ser que você dê sorte. Se os bichinhos aí na sua casa, os ácaros e qualquer outra coisa, tiver ainda bem fraco, né? Ou tiver bem sensível a qualquer produto, pode ser que a primeiro momento dê certo. Aqui na minha casa não dá. Esse produto aqui não uso contra ácaro, porque para mim não funciona. Meus ácaros aqui já estão bem resistentes. Sinal disso é essa planta aqui, que hoje de manhã eu olhei, não usei para essa finalidade, repetindo novamente, mas é bom sempre a gente deixar claro. Talvez não dê para pegar na câmera do celular, mas tem bastante ácaros vivos. Não vai pegar eles andando não, viu? Eu aqui consigo enxergar. Aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó. Mesmo com a aplicação, ó, tá vendo? Até porque não é um produto para essa finalidade. Só para mostrar aqui para vocês. Aí hoje o que é que eu vou fazer? Uma aplicação de acaricida, indicado para ácaro, um acaricida específico. Vou preparar no final da tarde também, porque é bom a gente usar os produtos no fim da tarde para colocar nas plantas. Essa planta está atacada por ácaro e algumas outras também que já está atrapalhando aí o desenvolvimento. As folhas novas ficam atacadas pelo ácaro, já tem muitas atacadas pelo ácaro e aí atrasa o desenvolvimento. Estava fazendo a rega, lavando as folhas, estava tendo um bom resultado, mas como passou muitos dias chovendo, ainda está chovendo todos os dias, não estava fazendo regas. E sem regas, eles se aproveitam. Mas se no seu local, na sua região estiver quente, faça uma rega com a mangueira, lavando bem as folhas. Porque dá resultado sim, pessoal, dá resultado. Quando aqui tá quente, eu só faço assim e elas ficam bonitas. Agora, quando chega as chuvas, pra mim, é que os ácaros acabam. Isso aqui é ácaro, olha a situação dessa folha aqui, ó, raspada totalmente pelos ácaros, né? E aí atrasa o desenvolvimento da sua planta. Sua planta não desenvolve se você deixar o ácaro tomar conta. Tem muitas, ó, muitas já com início, ó, as folhinhas, tá vendo? E aí hoje vou fazer a aplicação do produto. Já falei aqui sobre os produtos que eu uso para controlar ácaro. Tem vídeo aí no canal. Hoje eu vou usar o Hortus. Não estou mandando ninguém usar, viu, esses produtos. Que eu recomendo para você, se não estiver chovendo, é fazer o controle com a mangueira. Que não tem perigo nenhum para ninguém, né? Olha, se você passar nos botões também, dá uma queimada, viu? Nas flores. Só trouxe mesmo esse conteúdo para poder falar aqui para vocês. Usar, que pode acontecer de queimar e pode também não acontecer. Vai depender do clima também, da forma que você usar. Como eu falei para vocês, a primeira vez que eu usei, eu acabei com a folhagem de muitas plantas sim. Principalmente usando pela manhã, usando em horários errados. Dessa segunda vez, o resultado em questão de queimar as folhas foi bem pouco mesmo. Muitas ficaram normais. Acho que está até na hora da gente sacudir, que não sacode tanto, algumas pegam menos produto, né? Fica mais lavado. Aí quando está chegando no final, é que começa a ficar mais forte. Por isso que é bom você ir fazendo a aplicação e sacudindo o vaso que você está usando. Então, agora eu faço um teste de um produto aqui, eu faço o teste, observo por um dia, por 2 dias, por 3 dias e vejo o que aconteceu antes e o depois. A exemplo aí dos ácaros, teve algumas pessoas que combateu o ácaro e foi bom, né? É uma coisa boa.
Mas assim, se você continua usando, chega um momento que ele não funciona mais. Como todos os outros produtos que são indicados para acro, né? Se você usa ele o tempo inteiro e não faz uma rotação entre os produtos, não fica intercalando entre um e outro, ele cria resistência. E se você vai usar algum produto químico, lembrando sempre de usar EPI, meu equipamento de segurança. Ah, uma coisa que eu quero falar, se você quer usar, quer testar, na hora que você for fazer a aplicação, use com um pulverizador, com um jato bem fininho, sabe? Aquela peneira fina, para não acumular água, porque quanto mais acumula, é que queima. Se você faz aquela pulverização bem fina, é menos chance de queimar, né? Não bater no sol. Se bater no sol, aquelas gotículas que fica pintadinha. Mas no mais é isso. É melhor você usar do que você não usar nada. E essa daqui é a RC524. Já mostrei ela aí, mas agora vou finalizar o vídeo com ela, que ela tá maravilhosa.